Pensar global é um dos requisitos para estruturar projetos prósperos e escaláveis no mundo de hoje. E sabemos que Portugal é um dos, se não o mais favorável para o processo de internacionalização de startups brasileiras, seja em razão da facilidade do idioma ou da própria cultura. No episódio de hoje, vamos conversar com um baita protagonista desse cenário, diretamente de Portugal, e que vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência e dicas. Este é o Conexão Empreendedorismo. Bom, e para aqueles que não me conhecem, meu nome é Caio Moro, advogado sócio do escritório Vanzini Penteado, especialista jurídico em negócios inovadores. E para começar o nosso bate-papo, chamo o Maurício Calcupietro, que é investidor anjo, executivo com experiência internacional, atuou como diretor de TI por 19 anos na Ferreiro do Brasil, tem atuação profissional na Itália, Estados Unidos, Brasil e em Portugal, é mentor e investidor anjo de 11 startups no Brasil, na Curitiba Angels e individualmente. E desde maio de 2018 também na Red Angels em Portugal. Atualmente é gestor do Grupo Luso Brasileiro de Investidores Anjo, Core Angels Atlantic, grupo que investe em startups brasileiras que querem fazer o processo de internacionalização na Europa através de Portugal. E o Maurício acredita muito na sinergia entre o ecossistema de inovação e de startups dos dois países. E por isso que ele está aqui conosco hoje. Então, grande Maurício, é um privilégio enorme ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Caio. Obrigado pelo convite. Para mim é sempre bom. Para mim é um prazer sempre poder contribuir, né, em fomentar a sinergia, né, entre Brasil, neste caso Portugal, né, para a expansão a internacionalização do empreendedorismo brasileiro, sem dúvida. Obrigado de novo pelo convite. Imagina, a gente que agradece e você sempre muito disponível aqui. Um prazer falar com você, né? A gente já se encontrou em outros foros, considerando que a Core Angels já investiu em alguns clientes nossos aqui do escritório. Então, vamos iniciar esse nosso bate-papo. E, tradicionalmente, aqui nos nossos vídeos, a gente gosta de iniciar esse bate-papo conhecendo um pouco o convidado. Então, se você puder contar um pouco para nós sobre você, sobre os seus projetos, vai ser bem interessante. Perfeito. Então, eu sou italiano, você deve ter percebido pelo sotaque, né? Mas morei 21 anos no Brasil, entre São Paulo e Curitiba. Curitiba foi a cidade onde fiquei mais, né? Fiquei 15 anos em Curitiba. E, como você comentou, fui executivo da Ferrero, né? Empresa multinacional. E sempre era diretor de tecnologia, então sempre eu trabalhei na área corporativa, né? Em empresas multinacionais e tudo. E nos últimos anos, na verdade, quando saí da Ferrero, aí comecei é aquela clássica decisão, né? Se continuar como executivo ou tentar empreendedorismo, outros caminhos. E foi assim que decidi de entrar nesse mundo de startup, né? No começo como mentor, e aí como investidor também comecei a investir sozinho, né? Depois me juntei em Curitiba, especificamente no Curitiba Angel, né? E gostei, realmente, de poder contribuir em um mundo bem diferente do mundo corporativo, mas muito complementar. E foi assim que comecei realmente a investir. E em 2018, né, decidi de mudar para Portugal. Em 2017, vim para Lisboa por causa do Web Summit, né, que é um evento que tem todos os anos aqui em Lisboa, um evento de tecnologia e inovação, talvez o maior do mundo, um dos maiores. E foi assim que gostei muito do que vi aqui e percebi que realmente poderia ter uma boa oportunidade de sinergia com o ecossistema brasileiro de startup e de investimento. Então foi assim que criamos a Core Angels Atlantic, né, que foi o primeiro o primeiro grupo da Core Angel, né? Core Angel é um grupo, é um guarda-chuva, né? É uma marca global hoje em dia de investimento anjo profissionalizado. E a Core Angel Atlantic, né,
cuja tese de investimento é investir em startups brasileiras que querem se internacionalizar na Europa a partir de Portugal, né? Portugal como porta de entrada para entrar no mercado europeu, que é um mercado de mais de 500 milhões de habitantes. Então, muito interessante. Então, as startups realmente têm que ter, obviamente, um produto global, né, digital, e no nosso caso tem que ter pelo menos um ano de faturamento no Brasil. Foi assim, então, que criamos a Core Angel Atlantic. Hoje nós temos 36 investidores, né, a grande maioria brasileiros, que moram no Brasil ou na Europa, né? Tem também investidores que moram também nos Estados Unidos, na Ásia. Então, é uma marca global e temos 7 startups atualmente brasileiras no nosso portfólio. Muito bacana. Eu, particularmente, não conhecia em detalhes essa trajetória sua, né? E também a origem da Core Angels, então ficou muito claro aqui. E você comentou até, de certa maneira, já qual que seria o foco, né, da Core Angels no momento do investimento ou de facilitar esse projeto de internacionalização. E, assim, se você puder contar um pouquinho mais para o nosso público, Maurício, o que vocês buscam, né? Qual que é, quando a Core Angels, você em específico, avalia uma startup, dentre as várias que devem submeter a vocês, né? Qual que é aquele ponto-chave que vocês pensam? Poxa, essa startup aqui vale a pena a gente trazer para o projeto aqui, investir, fazer todo esse processo de internacionalização. O que vocês olham? Bom, nós olhamos muito as competências, né, o soft skill dos empreendedores, né, dos founders, né, dos co-founders, porque isso, bom, como se fala, né, nós investimos mais no jockey que no cavalo, né? Ou seja, a importância da equipe, do time, da complementaridade, né, do time, de ter sempre competências complementares, né? E isso é fundamental. E no nosso caso, obviamente, esta disposição, esta orientação a se internacionalizar. Então, obviamente, o produto, obviamente, tem que ser globalizável, vamos dizer, mas também, obviamente, precisa desta intenção de expandir o próprio mercado, no nosso caso, na Europa, precisa, obviamente, conhecer o mínimo, né, o mercado europeu, mapear os concorrentes, e Portugal, realmente, é a porta de entrada. Então, Portugal, apesar de ter um mercado pequeno, né? Estamos falando de pouco mais de 10 milhões de habitantes, mas é um ecossistema ideal para começar, né, aqui na Europa. Ainda mais para uma startup brasileira, né? Pelos motivos, né, de facilidade, né? A língua é uma delas, um custo mais interessante, menor que outros países da Europa Ocidental, e também alguns incentivos, né, que Portugal faz, seja para empreendedores que para investidores, para fomentar este movimento, este ecossistema que está em expansão, né? Às vezes tem pessoas que falam que Portugal é a nova Vale do Silício, né, da Europa. Com certeza, sim. Eu posso dizer que desde que tem o Web Summit, né, que inclusive começará o ano que vem também no Brasil, no Rio de Janeiro, então eu espero que também tenha o resultado que eu obteve aqui em Portugal, né, de realmente atrair os holofotes, né, os interesses, seja dos empreendedores, seja dos investidores. Interessante o que você trouxe. E digo isso porque muitas vezes os meus clientes chegam aqui no escritório e falam: poxa, eu quero internacionalizar a minha startup. Mas primeiro a gente tem que entender o motivo, né? E se realmente faz sentido, né? Se vai haver possibilidade, inclusive, de escala para chegar mais preparada. Então, basicamente, como você disse, é muito focado nos founders, nos co-founders, né? Como você comentou, apostar no jockey e avaliar essa questão da soft skill, mas também no plano da startup de internacionalização, se tem esse fit, se já há algum tipo de preparo. Então, deu para saber mais ou menos o que vocês olham ali, sim. Legal. E, Maurício, agora algo também que para nós é bem interessante a gente explorar, se você pudesse nos trazer, assim, quais seriam, na sua visão, os principais desafios enfrentados neste processo de internacionalização pelas startups que você já teve contato? Sim, sem dúvida. Assim, a questão é
cultural, né, a diversidade, né, apesar que Portugal, a língua é a mesma, mas é Europa, então é uma cultura diferente, né? Então, assim, normalmente, assim, para os empreendedores que vêm para cá, tem no começo é importante assim, entender e conhecer, né, quais são assim, a cultura local, né, e se adaptar, né, não é fazer um copy and paste do modelo que funciona no Brasil. Então isso é importante, essa flexibilidade, né, essa adaptabilidade, né, e é importante no nosso caso nós fazemos este soft landing, chamamos assim, porque nós, como temos uma comunidade luso-brasileira, temos investidas na startup que já passaram por isso, então podem ajudar os empreendedores, né, que estão entrando, né, dar dicas, né, de como funciona. E nós, obviamente, podemos apoiar eles com nossa rede de parceiros, né, desde a parte de advogado, né, já que você é advogado, desde a parte da contador, aquelas questões que são detalhes importantes em um momento inicial, né? Quando você começa. Então, sozinho seria muito mais complicado. Então, o nosso Smart Money é também isso, é ajudar esses empreendedores a se integrar aqui na realidade europeia, né? Portuguesa. E tem empreendedores que decidem, um dos empreendedores pode decidir de se mudar para cá, que isso acontece, né? Ou pode ter a decisão de contratar um country manager, um Europe manager, e passar o conhecimento. Então tem as duas possibilidades. Legal, achei interessante que você trouxe a expressão do soft landing, né, e de como vocês ajudam nisso, né, independente dos desafios que normalmente vão ocorrer nesse processo de internacionalização, que é muito mais do que o dinheiro, né? Como você disse, é o smart money que talvez nesse caso da internacionalização seja o mais valioso, né? A gente sempre vê aqui, às vezes, investimentos nacionais, isso é considerado, né? Porém, no investimento já num processo de internacionalização, esse soft landing eu acho que é crucial e super relevante. Sim, e obviamente também, na medida possível, também abrir portas, né, para novos clientes. Isso também, com certeza, também é importante. Com certeza, esse networking que você pessoalmente tem, que todos os outros players da Core Angels com certeza tem também, vão fazer o projeto escalar, né? Isso aí ajuda muito. E legal. Então, uma outra pergunta aqui que eu selecionei para trazer aqui para nós, Maurício, é qual que é o diferencial que as startups que estão buscando investimento devem ter? Assim, o que se você pudesse colocar assim, um item ou pelo menos um top 3 do que seria muito importante que vocês consideram aí para como diferencial para a startup se destacar e entrar nesse processo aí com vocês? Sim, um pouco comentei, né, adaptabilidade, né, esta qualidade de se integrar, de entender como funcionam, né, outros países, outras culturas, e, obviamente, com parcerias, né, porque precisa sempre de parceiros, expandir o próprio mercado aqui na Europa, né? Então, é muitos assim, as conversas, né, as primeiras conversas nos comitês, porque nós temos dois níveis de decisão, tem comitê de seleção todos os meses e depois o comitê de investimento, que é onde realmente se bate o martelo e que decide são os investidores mesmo. Cada investidor tem direito a um voto, né? Então, quando a maioria, 2/3, votam a favor, a startup é aprovada. Então, existe esta due diligence, esta feedback, nesses comitês a startup apresenta, né? Se apresenta e depois tem um período também de perguntas, de análise, né, para identificar realmente estas questões. Então, normalmente a nossa decisão é muito baseada nesta due diligence, de entender realmente se os empreendedores têm esta qualidade, né, de se adaptar e de querer conquistar realmente, neste caso, a Europa. Então, é isso que nós assim, é a base do nosso da votação. Bacana.
Ficou E ovviamente claro. o fatto di desculpa, il fatto che o prerequisito é pelo menos um ano de faturamento no Brasil, isso é importante porque valida, né, comprova que o produto foi validado, o mercado foi validado, e nós sabemos, né, você sabe também que faturar um ano no Brasil já gera anticorpos para enfrentar o mundo, né? Então, que já faz isso no Brasil já tem boa, né, bom anticorpos, né, para enfrentar a Europa e o mundo. Então, isso é importante. Sim, já chega com essa camada a mais, né, de enfrentar a realidade que aqui no Brasil realmente não é fácil, não que em outros lugares não seja, mas aqui realmente é desafiador e tem que ser muito criativo. Maurício, tem alguma tendência assim que você tem visto aí na Europa que talvez se aplicaria aqui no Brasil, que você falasse, olha, pessoal, agora o agro está despontando ou algum outro tipo de serviço que você tenha visto, assim, uma tendência? Olha, diria, o agro, com certeza, né? E o Brasil realmente tem um potencial enorme nisso, porque, assim, obviamente teve o boom das fintechs, né? No passado e tudo. E agora eu te diria, a healthtech, de saúde, com certeza, também devido a tudo o que aconteceu, são bem valorizadas. Startup também ESG, né? Startup de climate, né? Para do clima, né? Contra o aquecimento global. Esses são todos temas muito sensíveis, muito fortes hoje na Europa, né? Então, com certeza, estes segmentos são aqueles que estão assim, com uma tendência muito de crescimento muito forte, sem dúvida. Bacana, bacana. Isso é interessante porque, é como você disse, há um ano ou 2 anos atrás deu o boom das fintechs, né? Mas agora a gente está avaliando a questão climática, a questão do planeta, que é bem relevante. Eu sei que na Europa tem muito isso, né? Evidente. E, claro, a startup que começa aqui e pensa global deve se ater a esses pontos também. Bom, Maurício, então, desse nosso bate-papo aqui interessante também, para não alongar muito o vídeo, eu gostaria que você deixasse, então, uma dica de ouro, um conselho final para o nosso público de empreendedores que nos acompanha aqui no canal. Sim. Bom, eu gostaria realmente incentivar os empreendedores brasileiros a não esperar muito tempo nesta decisão de internacionalizar, porque eu sei que o Brasil é grande, então é um mercado continental, vamos dizer. Então, a tendência realmente dos empreendedores é consolidar primeiro no Brasil para depois pensar a internacionalizar. Só que neste atraso, né, na decisão, pode se perder o time to market, pode se perder a oportunidade. Então, a minha sugestão, a minha orientação é de expandir internacionalmente em uma fase já, assim, claro, tem que comprovar, validar o produto e o mercado no Brasil, mas não esperar muito tempo, exatamente para já começar em paralelo, não tem perca de foco. Na verdade, é algo que pode acontecer em paralelo, de expandir na Europa ou nos Estados Unidos, para realmente já validar o próprio produto no exterior e já ter um mindset global, porque hoje em dia, realmente, para ser uma empresa de sucesso, tem que pensar global e não só local. Isso está claro, né? Temos vários exemplos. Então, essa é a minha última mensagem, realmente, não espere muito tempo, já pense nisso, já do momento 1, né? Quando realmente vocês já estão começando a faturar a atividade no Brasil, já pense nisso. E nós podemos, obviamente, ajudar isso na Europa a partir de Portugal. Maravilha. Muito bacana, show esse conselho. E é realmente o diferencial. Não adianta, Sim. como você comentou, o mercado aqui é continental, porém, se o empreendedor almeja essa escala, que é a escala dos sonhos, tem que pensar global. Sim, aqui é o contrário, né? Portugal, Israel são países pequenos, né? E aí não tem escolha, tem que pensar global porque o mercado local é muito pequeno. Então, assim, parece um problema, mas neste caso, né, é um incentivo a expandir. Então, é um pouco paradoxal, mas às vezes ter um mercado local grande
pode te manter na zona de conforto e não, né, não te deixa pensar mais global. Mas é importante, isso está mudando, é importante realmente sempre colocar esta semente, né, para os founders e também para os investidores também brasileiros. É importante ter essa noção também. É isso aí. Dica dada, anotada. E bom, Maurício, muitíssimo obrigado por essa nossa conversa enriquecedora, pelo teu tempo e por dividir a sua experiência, né, e o seu conhecimento aqui conosco, com quem está nos assistindo. Foi de verdade um enorme prazer. Eu sou seu fã toda vez que a gente se encontra em mesas aí de negociação ou com reuniões com nossos clientes aqui. É sempre um privilégio e um prazer. Então, Prazer foi meu, cara. maravilha. Então, pessoal, você que está nos assistindo, caso queira conhecer um pouquinho mais sobre os projetos do Maurício e da Core Angels Atlantic, nós vamos deixar os contatos aqui, né, os links na descrição desse episódio. E, claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de seguir a Vanzinho Penteado nas redes sociais para ter mais acesso a conteúdos como esse. Nos vemos na próxima e até lá. Abraço a todos.